Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 11 de maio, quarta-feira da quarta semana da Páscoa. Evangelho de hoje, Evangelho de João, 12, 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Aqui vemos Jesus se apresentar como luz. Em diversas vezes nesse período pascal eu falei para vocês que ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Tanto que o círio pascal, que é aceso na noite do sábado santo, representa o próprio Cristo e permanece conosco durante todo o período pascal, até o dia de Pentecostes, quando ele é apagado. Inclusive, é algo tão simbólico que tem um rito próprio para isso, né? Que nós celebramos aqui na última missa, que é na missa do dia de Pentecostes, na missa das 19h30. Chama a atenção, quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Cristo veio assumir a condição humana para cumprir a vontade do Pai. As obras que ele realiza pelo Pai, através da ação do Espírito. Lembremos que ele assume condição humana e fica limitado pelo espaço-tempo. Ele se torna verdadeiramente humano, né? Então, quem age através dele é o próprio Espírito, segundo a orientação do Pai. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus Cristo revela a verdadeira face de Deus. Olhar para Jesus é olhar para o rosto humano de Deus. Um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu já usei essa comparação para vocês em outras oportunidades e repito aqui. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais capacidade eu tenho de enxergar e identificar em mim aquilo que está impuro, sujo, aquilo que precisa ser limpo. Quanto mais eu me afasto da luz e vou para as trevas, menos capacidade eu tenho de enxergar. Então aquela sujeira vai ficar em mim. Eu não vou ter como enxergar. Outra coisa importante, durante o dia, a chance de eu tropeçar é menor do que à noite, sem luz nenhuma. Com certeza, eu irei tropeçar. Ou, para não tropeçar, eu irei andar muito mais devagar. Aqui entende-se, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, ou seja, de Cristo, que é luz, mais eu identifico na minha vida aquilo que eu preciso mudar. E se eu andar no caminho da luz, dificilmente eu vou tropeçar. Lógico, vou tropeçar, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas andando durante o dia e tropeçando? Isso acontece, é natural. Pode acontecer. Mas não será com a frequência tão grande quanto se eu caminhar à noite sem luz nenhuma, por exemplo, no blackout. Apagou a luz e eu vou andar. Ora, se eu andar e não tiver nenhum tipo de iluminação, as chances de eu tropeçar serão imensas. Se eu andar na mesma dimensão, se eu andasse como se eu andasse durante o dia, na mesma proporção, podemos dizer assim. Portanto, é compreender que ele vindo ao mundo se torna luz para nós, seres humanos, para nos conduzir, para nos guiar. Lembremos o texto, começou segunda-feira do Bom Pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas se colocam atrás do pastor, as ovelhas. Ele sabe o nome de cada uma de suas ovelhas. Eu não vim ao mundo para julgar o mundo. Quem irá julgar o mundo é a minha palavra, que não foi aceita pelo mundo.
palavra é essa? O Evangelho. Nós seremos julgados pela nossa conduta com relação ao Evangelho. Daí que vem a expressão, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que teve contato com o Evangelho desde a tenridade, só que não exerceu a vivência do Evangelho, vai ser cobrado de acordo com aquilo que está no Evangelho. E não vai poder dizer, eu não conheci. Não, você conhecia, por que você não viveu? Se você aderiu realmente ao projeto de Jesus, por que você não viveu esse projeto na sua vida? É disso que nós seremos cobrados. Eu sei que o meu mandamento é vida eterna. Lembremos o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E eu falava para vocês que nesse texto temos o pão como duas dimensões. O primeiro é o pão da palavra. Está aqui. A minha palavra é vida eterna, o meu mandamento é vida eterna. Então ele se apresenta como alimento para o nosso espírito, a palavra. E depois no final do texto, no final do discurso, ele se apresenta como Eucaristia. Então são os dois alimentos que compõem justamente a celebração eucarística. A celebração da palavra e a celebração da Eucaristia, que ocorrem em conjunto na celebração da missa. Portanto, queridos irmãos e irmãs, deixemos conduzir por essa luz que é o próprio Cristo, a fim de que Ele ilumine a nossa trajetória, nosso mundo e possa nos capacitar a enxergar aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.